Bem, o último conteúdo que falta aqui da parte do movimento bidimensional é o que a gente chama de movimento circular, né? Na verdade, a gente vai começar vendo um movimento circular, exatamente circular, e depois vai verificar que, na verdade, a gente pode descrever movimentos curvilíneos em geral, utilizando o que a gente vai ver aqui para o movimento circular, tá? Então, a ideia inicial vai ser pensar num movimento que seja circular uniforme, ou seja, um movimento onde o módulo da velocidade seja constante. Daí, depois disso, a gente amplia para um caso em que não seja constante, né, para verificar o que vai acontecer. Então, assim, quando a gente tem um movimento retilíneo uniforme, ou uniformemente variado, a gente vai ter uma situação vetorialmente que vai ser a descrita por essa figura aqui. Se você tem uma certa velocidade, um certo vetor velocidade, e atua sobre esse corpo uma aceleração por um certo tempo, você vai obter uma velocidade final, né? Se o movimento ele continua sendo retilíneo, ele não sofre nenhum tipo de curvatura, isso quer dizer que a aceleração ela tem que estar obrigatoriamente na direção da velocidade, porque senão a gente teria um caso em que haveria uma velocidade final que apontaria numa direção diferente, né? Como que a gente pode, por que a gente tem isso, né? A gente pode ver que é isso que tem que acontecer. Bem, a gente sabe que se atua uma aceleração durante um certo tempo, e vamos supor que o caso mais simples é que essa aceleração ela tem uma direção do espaço, uma direção bem definida, né, no espaço, e um módulo bem definido. Por exemplo, um caso em que você faz um lançamento horizontal, né? Você coloca aqui uma velocidade inicial e atua com uma aceleração gravitacional que tem uma direção bem definida, que é verticalmente para baixo, né? Depois de um certo tempo, qual vai ser a direção da velocidade final, né? Então, determinar isso é uma questão que a gente pode fazer através de uma soma de vetores, né? Porque a gente tem um vetor velocidade inicial, a gente quer saber qual que é o vetor velocidade final, mas a gente sabe que o vetor velocidade final é o vetor velocidade inicial mais alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o próprio vetor que vai ser produto da aceleração da gravidade atuando durante um certo tempo, que vai dar um ΔV, né? Se a gente pensar no caso aqui do lançamento horizontal que eu estou supondo, a gente vai ter uma velocidade inicial que aponta para a direita, a gente vai ter um vetor ΔV que vai ser igual a g vezes t, que aponta verticalmente para baixo, e aí o meu vetor soma vai ser dado por esse vetor que aponta dessa maneira, ele vai ser o meu vetor velocidade final, né? Aqui nessa figura 4.26 a gente tem uma coisa similar, né? Só que eu não estou assumindo que o vetor seja perpendicular a essa velocidade inicial que a gente tem, né? Então vamos supor aqui que a gente tem um vetor velocidade inicial que aponta para a direita, aí uma aceleração que aponta nessa linha pontilhada aqui, né? E aí o efeito dessa aceleração durante um certo tempo é causar um ΔV, né? E aí esse ΔV vai ser esse vetor que eu desenhei aqui. Então, somando a velocidade inicial com o ΔV, eu tenho esse vetor velocidade final. Está escrito VI aqui, né? Mas seria a velocidade final, que tem um erro nessa figura, né? Então, a gente tem esse vetor velocidade final aqui. Ah, bem, e o que acontece no caso do movimento circular uniforme, né? A gente percebe o seguinte, quando a gente tem esse tipo de situação em que a gente tem uma aceleração, como por exemplo no caso aqui do lançamento horizontal que aponta para baixo, quando você tinha essa velocidade inicial aqui, e ou você tem esse exemplo da figura, a gente tem casos em que não só ocorre uma mudança de direção da velocidade, mas também acontece uma mudança no módulo da velocidade. Porque, bem, é fácil de perceber aqui, né, que a gente tem um certo módulo para o vetor inicial e devido à soma vetorial que a gente tem, o vetor final vai ter um módulo maior, né? Vai ter uma distância aqui, lembrando que aqui é final, né? Vai ter um comprimento que é maior, ou seja, ele tem um módulo que é maior. No caso do movimento circular, a gente tem um vetor um pouco mais especial, digamos assim, né? A gente tem um vetor de aceleração que ele tem que ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem na verdade só uma rotação do vetor velocidade. A gente já vai ver como que a gente calcula o módulo dessa aceleração
mas o fato de que ela tem que ser perpendicular ao vetor velocidade pode ser entendido melhor se a gente pensar, na verdade, no vetor posição do movimento circular, né? E aí, por analogia, a gente verifica que o vetor aceleração tem que apontar para o centro da trajetória. Então, vamos pensar aqui que eu tenho um segmento do meu movimento circular, em que eu tenho aqui o centro dessa trajetória circular, vou chamar de O, e eu tenho um vetor posição inicial e um vetor posição final. São duas posições quaisquer, né? E aí eu tenho um movimento que acontece com velocidade em módulo constante. Mas, claro, ser constante em módulo não quer dizer que a direção do movimento seja constante, né? Então, por exemplo, se você tem, sei lá, uma pedrinha que está amarrada num fio e está fazendo esse movimento circular, quando a pedra está nesse ponto inicial aqui, ela tem essa velocidade que é mostrada na figura aqui, né? Se ela estiver nessa posição final, ela vai ter essa outra velocidade mostrada na figura. Eu estou supondo que essas duas velocidades elas têm o mesmo módulo, mas elas não têm a mesma direção, claro. Só que notem o seguinte, para qualquer ponto desses, a direção dessa velocidade é perpendicular ao vetor posição, né? Além disso, a gente sabe que a velocidade é o que altera o vetor posição. E qual que é o efeito que a gente nota aqui? Se a gente fosse pegar um caso unidimensional, por exemplo, né, digamos que a gente tem um corpo que está numa posição aqui, em relação a uma origem O, ele se move unidimensionalmente ao longo de uma reta aqui, e aí ele vai para uma outra posição final aqui. A gente percebe que essa é a posição inicial, essa é a posição final, e essa distância aqui é um ΔV, aliás, um ΔX, ou um ΔR, né, melhor dizendo. Isso aqui tem que ser igual a V, o vetor V, vezes um tempo, né? E aí a gente nota que, bem, o vetor final, ele tem um módulo maior do que o vetor inicial. Então, nesse caso aqui, a gente tem um caso em que a velocidade ela altera o vetor posição de modo que ele tem uma alteração na direção e também no módulo. Aqui não. No movimento circular, a gente já tem uma coisa diferente. O vetor velocidade ele vai alterar somente a direção do vetor posição. Por quê? Porque ele é sempre perpendicular, ou eu posso dizer assim, a velocidade instantânea é sempre perpendicular ao vetor posição. Quando a gente tem esse tipo de situação, essa perpendicularidade, o vetor que é alterado, ele vai ser alterado somente em direção. Então, o que acontece com a aceleração vai ser exatamente a mesma coisa. Só que, claro, a gente vai ter o quê, né? A gente sabe que no movimento circular só ocorre uma alteração da direção da velocidade, não está ocorrendo uma alteração do módulo. Então isso implica que o vetor aceleração tem que ser perpendicular ao vetor velocidade. Essa é a primeira informação que é importante que a gente percebe daqui, né? Então a gente tem que necessariamente que o vetor aceleração ele tem que ser perpendicular ao vetor velocidade, tá? Então isso vai causar somente uma rotação do vetor velocidade. Claro que no movimento circular a disposição da aceleração não vai ser exatamente essa daqui, né? A gente já vai ver qual que é, mas essa é a mensagem importante desse parágrafo aqui, né? Que é que para você poder ter uma alteração de um certo vetor, o vetor que altera ele tem que ser perpendicular ao vetor alterado. Então a gente sabe que a aceleração vai ter que ser perpendicular ao vetor velocidade para que a gente possa ter um movimento que seja circular e com velocidade em módulo constante, tá? Então por que tem que ser para o centro? Essa é outra pergunta, né? Isso é uma coisa que a gente vem lá do ensino médio. No movimento circular uniforme existe uma aceleração que aponta para o centro. A gente sabe, eu acabei de mostrar agora que, na verdade, o vetor aceleração tem que ser perpendicular ao vetor velocidade. Eu não falei que ele aponta para o centro, mas, de fato, ele vai ter que apontar para o centro. E por quê, né? Vamos supor agora que a gente tem aqui essa figura que mostra um segmento do nosso movimento circular. Então, aqui está a trajetória, e aqui eu peguei duas posições quaisquer, e estou verificando quais são os vetores posição e quais são os vetores velocidade correspondentes. Aí a gente vai notar o seguinte, ó. Deixa eu só apagar essas coisas para não ficar atrapalhando. A gente vai notar que quando eu me desloco dessa posição RI para essa posição RF,
o meu vetor VI vai sofrer uma rotação também. De quanto vai ser essa rotação, né? Se você se desloca aqui por um ângulo θ, note que como o vetor VI tem que ser perpendicular a RI e o vetor VF tem que ser perpendicular a RF, ele também tem que ter sofrido uma rotação θ, né? Então é como se ele tivesse, imaginar que esse L formado por RI e VI seja tipo uma coisa de metal, né? Se você girar essa coisa por um ângulo θ, como eu mostrei aqui, essa outra perninha curta também vai girar de um ângulo θ, né? E aí se eu pegar esse vetor VF girado e colocar junto aqui partindo da mesma posição aqui que o VI, né? A gente sabe que o vetor ΔV tem que ser dado por esse vetor que une as duas pontas dos vetores. E notem como ele aponta para o centro. Só que a gente sabe o quê? Que o vetor aceleração média ele tem que ser dado por vetor ΔV sobre ΔT. Então, notem que a direção do vetor aceleração média é a mesma direção desse ΔV. Então, a gente conclui que o vetor aceleração média aponta para o centro da trajetória. Então, a gente já viu algumas coisas, né? Em primeiro lugar, que a gente tem uma aceleração que é sempre perpendicular ao vetor velocidade, né? Outra coisa é que ΔV, que é a mesma direção da aceleração média, tem que apontar para o centro. Basta agora eu mostrar que a aceleração instantânea é constante e que ela, portanto, vai ser igual à aceleração média. Daí a gente já vai saber qual que vai ser o valor da aceleração e que ela vai apontar para o centro. Tá? Então, como que eu vou mostrar que a aceleração tem um valor constante específico? Né? Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se a gente voltar para essa figura aqui e analisar ela de duas formas diferentes, a gente vai perceber que existe uma relação entre a velocidade, o raio e o módulo dessa aceleração. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, em primeiro lugar eu vou analisar o vetor R e o vetor ΔR entre essas duas posições que eu tô tomando. Tá? Então a gente tem o seguinte, entre essa posição inicial aqui e essa posição final, a gente pode traçar esse triângulo aqui com a origem e dizer o seguinte, olha, a gente tem um triângulo que tem aqui um ângulo θ, aqui eu tenho um ΔR, aqui eu tenho um RI, e como as duas laterais do triângulo são a mesma, porque veja, isso é um movimento circular, né? Então o módulo do vetor RF é igual ao módulo do vetor RI, que é justamente essa distância que está sendo mostrada aqui, né? Se eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais, isso quer dizer que esses dois ângulos aqui vão ser iguais, eu estou chamando eles genericamente de alfa, tá? Aí eu vou aplicar o que a gente chama de lei dos senos para esse triângulo. A lei dos senos diz o seguinte, que se eu pegar e dividir ΔR, o módulo de ΔR, né, pelo ângulo θ, que está oposto aqui, né, a essa lateral, isso vai ser a mesma coisa que eu pegar o módulo desse RI e dividir pelo ângulo oposto, que vai ser o alfa, né? Então, se eu pegar ΔR sobre o seno de θ, isso vai ser igual a R sobre o seno de alfa. Eu posso rearranjar essa equação passando esse seno de θ multiplicando para cá e esse R dividindo, e eu vou ter então que ΔR sobre R vai ser igual a seno de θ sobre seno de alfa. Agora eu vou guardar esse resultado aqui. Agora eu vou passar a analisar o triângulo formado pelo vetor velocidade, tá? Então notem o seguinte, que aqui ó, a gente tinha os dois vetores de velocidade e eu até peguei esse vetor VF e transportei ele até aqui e formei esse triangulinho aqui, né? E aí a gente tem para esse triângulo o seguinte, né? A gente sabia lá que como os vetores VI e VF são perpendiculares aos vetores RI e RF, respectivamente, a gente sabe que se o vetor RI e RF tem um ângulo θ entre eles, quer dizer que entre VI e VF também tem um ângulo θ, né? Eu estou assumindo que a velocidade é constante, né? Então quer dizer que o módulo de VI é igual ao módulo de VF. Então isso quer dizer que os dois ângulos aqui, ó, alfa, são iguais entre si, né? Além disso, como eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse daqui,
que os outros dois são iguais entre si, quer dizer que o alfa que tem num triângulo é igual ao alfa que tem no outro triângulo. E aí eu posso pegar a aplicada aí dos senos nesse outro triângulo e vou perceber o quê? Que o módulo de ΔV sobre o seno de θ vai ser igual ao módulo de VI ou VF sobre o seno de alfa. Então, fazendo isso, eu vou ter uma relação muito parecida com essa 4.145 que a gente tinha verificado, né? Em que eu tenho ΔV sobre o seno de θ, que vai ser igual a V sobre o seno de alfa, ou seja, ΔV sobre V vai ser igual a seno de θ sobre seno de alfa. Isso quer dizer que essa equação aqui ó, pode ser igualada a essa daqui. E eu posso então escrever essa relação, ΔV sobre V igual a ΔR sobre R. E o que isso me ajuda? Me ajuda no seguinte, se eu pegar esse V aqui ó, e passar para o outro lado, eu vou ter uma relação para ΔV. Só que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Então eu posso escrever desse ΔV aqui, né? ΔV igual a ΔR sobre R vezes V. E aí quando eu pegar e dividir dos dois lados por ΔT, isso aqui vai ser igual a aceleração média, em módulo, né? Que é justamente o que eu tenho aqui, V sobre R, que multiplica ΔR sobre ΔT. Só que eu estou interessado em determinar a aceleração instantânea. E aí a aceleração instantânea que eu tenho, né? É o limite, na verdade, com ΔT tendendo a zero, da aceleração média. Então eu só preciso pegar essa expressão aqui e aplicar o limite com ΔT tendendo a zero. Só que vejo que V e R são constantes para esse limite aqui. Porque eles não dependem, na verdade, do ΔT. Né? Então eu posso pegar e colocar eles para fora do limite. Isso é uma propriedade do limite que vocês vão ver lá em cálculo. Tá? E eu vou ficar só com esse limite de ΔR sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero. Só que esse limite aqui é justamente a velocidade. Então eu concluo, através disso, que minha aceleração instantânea vai ser simplesmente V ao quadrado por R. Onde esse R aqui é o raio da minha trajetória circular, né? É o módulo do vetor Rzinho, né? O vetor posição, né? Vou usar Rzinho mesmo aqui. Então a gente percebe o quê? Que, bem, a gente já tinha concluído que a aceleração tinha que ser perpendicular à velocidade. E que a aceleração média, que tinha a mesma direção que o vetor ΔV, tinha que apontar para o centro. Sendo perpendicular, então, à velocidade, né? E aí, outra coisa que a gente percebe é que, bem, a velocidade instantânea, se ela é constante, ela é igual à média. E aí a gente percebe o que aqui? Que a aceleração é igual a V ao quadrado sobre R. Mas R é constante no trajetória circular. E V também, porque eu estou assumindo que V seja constante. Então quer dizer que a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Então eu concluo que num movimento circular uniforme, ou seja, um movimento em que o módulo da velocidade seja constante e a trajetória seja circular, que a aceleração ela aponta para o centro da trajetória, sempre, né? Sempre em cada ponto que o objeto que está percorrendo a trajetória circular estiver, a aceleração dele vai apontar para o centro da trajetória. E o módulo dessa aceleração vai ser dado por V ao quadrado sobre R. Tá? Coisa que eu acho interessante fazer uma ponte agora, a gente vai trabalhar bastante isso aí quando for ver dinâmica, né? Mas é que, bem, a gente sabe que força igual a massa vezes a aceleração, ou melhor ainda, né, que a aceleração vai ser igual a força sobre a massa, né? E aí eu penso assim, bem, se eu tenho uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, por que essa aceleração existe, né? Bom, para poder ter uma aceleração tem que ter uma força resultante, né? Então, se você está percorrendo uma trajetória circular, tem que ter uma força resultante que aponta para o centro da trajetória, né? Então, se você pensar que o objeto que faz a trajetória circular é uma pedrinha que está amarrada num fio, é fácil perceber que a direção da aceleração que aponta para o centro se deve à força exercida pelo fio apontando para o centro, tá? Então fica bastante palpável pensar que, olha, se você tem um movimento circular, existe uma aceleração que aponta para o centro da trajetória circular e isso se deve ao fato de que a gente tem uma força que aponta para o centro da trajetória, né? Então acho que essa ideia de pensar numa pedrinha amarrada num fio e você girando ela
num plano horizontal acima da sua cabeça, por exemplo, para ser uma coisa bem palpável, fica fácil de perceber que a direção da força se deve justamente ao fio, né? E a aceleração tem a mesma direção desse fio. Então, para cada ponto que você tem o fio em posições diferentes, mas sempre de uma maneira que liga a pedra até o centro da trajetória. E ele é, portanto, responsável por causar essa aceleração através da força que ele exerce, né? Então tá, então esse aqui eu acho que é o resultado mais complicadinho de ver, né? O resto vai ser relativamente simples de entender, apesar de que talvez aplicar não seja, nunca é simples, né? Então a gente tem esse resultado aqui que é importante, né? A gente costuma chamar essa aceleração, veja que eu cheguei nesse resultado pensando que eu só tenho essa aceleração. Mas na verdade existem possibilidades de você ter outras acelerações também, né? Então a gente tem aqui bem outras acelerações, mas outras componentes da aceleração, né? Então a gente costuma chamar esse resultado aqui de aceleração centrípeta, tá? Por quê? Porque ele aponta para o centro, por isso que é centrípeta. Então essa componente centrípeta aí, ela aponta para o centro e é dada por V² sobre R. Mas por que eu estou falando em componente centrípeta, né? Porque às vezes você pode ter uma componente que a gente chama de tangencial. Deixa eu ver, está aqui, ó. O que seria essa componente tangencial? Se você estiver fazendo uma trajetória perfeitamente circular, você vai ter só aceleração centrípeta. E se você, claro, tiver um movimento com velocidade constante. Mas você tem duas possibilidades aí que são mais complicadas, né? A primeira é você ter um movimento com velocidade que não é constante, apesar de ele ser circular. Então, como que é a aceleração nesse caso, né? A aceleração vai ser mais ou menos como está desenhado aqui, né? Então, vamos supor que você está, na verdade, seguindo essa trajetória circular aqui, que tem só um segmento do círculo desenhado. E aí você sabe o seguinte, ó, para poder ter essa trajetória circular, tem que ter uma força que aponta para o centro da trajetória. Então tem que ter uma aceleração centrípeta. Mas se existe uma alteração da velocidade, eu posso pensar no seguinte, ó, nesse ponto aqui eu tenho uma velocidade que está apontando tangencialmente a trajetória, né? Como sempre. Para eu poder fazer com que esse vetor velocidade cresça, o que eu preciso fazer? E essa componente aqui, a gente acabou de ver que ela não tem capacidade de fazer com que o vetor velocidade cresça, porque ela aponta perpendicularmente ao vetor. Qual que vai ser a componente que vai fazer com que o vetor cresça, então? Vai ser essa outra aqui que a gente chama de tangencial, tá? Percebam que a aceleração tangencial, que é esse vetorzinho maior em preto aqui, ele aponta exatamente na mesma direção do vetor velocidade. Então ele é responsável por fazer com que você tenha um crescimento do vetor. Imagine que você tivesse só a aceleração que está como tangencial aqui. O que você teria então? Uma velocidade num certo sentido, uma aceleração no mesmo sentido, e aí essa aceleração atuando durante um certo tempo vai te dar o quê? Um ΔV, né? Ou seja, o teu vetor velocidade final, que vai ser o vetor velocidade inicial mais esse ΔV, vai ser um vetor no mesmo sentido, só que maior, né? Então, o que uma aceleração que aponta na mesma direção da velocidade faz é só fazer com que o módulo do vetor cresça. Então quer dizer o quê? Que essa aceleração tangencial ela tem esse papel de fazer com que tenha um aumento ou diminuição no valor da velocidade, tá? No valor somente. Quando que vai diminuir, né? Quando essa aceleração tangencial estiver no sentido oposto da velocidade, quando estiver para trás aqui. Se isso acontece, aí essa aceleração tangencial ela tem o intuito de fazer com que a velocidade diminua. Então ela atua como uma desaceleração, né? O que é importante notar aqui é que como a gente está trabalhando com vetores, né, não tem dois vetores de aceleração diferentes. Na verdade, você tem uma componente que aponta para o centro da trajetória e uma componente que é tangencial. E aí, a soma dessas duas componentes, digamos assim, né, nos permite determinar o vetor de aceleração total, né, que vai ser esse vetor que vai fazer um ângulo θ em relação aqui a essa linha tangencial à trajetória, tá? Então, assim, essa decomposição é bastante útil para a gente fazer, porque a gente consegue verificar dois papéis muito distintos
para a nossa aceleração. Tá? Um papel que é fazer com que o vetor de velocidade mude de direção, que é essa aceleração centrípeta, e uma outra componente que é fazer com que você tenha um aumento ou diminuição da velocidade. Né? Vamos supor que isso aqui seja um carro fazendo uma trajetória circular. Você controla essa aceleração centrípeta usando o volante do carro, mudando a direção. Né? Para que isso aconteça, então, ali nos pneus existe uma força que aponta lateralmente, fazendo com que exista uma aceleração lateral que faz com que o carro mude de direção. Agora, para alterar o valor da velocidade, você vai usar o freio e o motor do carro. Né? Então, você pisa no pedal do acelerador ou pisa no freio, e isso vai fazer com que você tenha alterações do valor numérico da velocidade, né? Que é o módulo da velocidade. Então, claro que se você estiver fazendo os dois ao mesmo tempo, o que acontece, né? Você tem, na verdade, um vetor cujas componentes são essa aceleração centrípeta e essa aceleração tangencial. Outra coisa que é interessante de notar é que mesmo que você tenha uma trajetória que não é circular, você pode ainda assim aplicar esses dois conceitos. Só que o que vai acontecer, né? Cada ponto da trajetória você vai ter uma curvatura que vai ser maior ou menor, né? Então você pode, na verdade, dizer que qualquer curva em um ponto qualquer, você pode aproximar ela como um certo círculo de um raio específico, né? Que seria o raio que melhor aproxima aí a curva, né? Na verdade, até uma linha reta você pode imaginar que seja um círculo de raio infinito, tá? Então, mesmo que você tenha situações em que você não tenha, na verdade, uma trajetória circular, você pode aplicar esses conceitos de aceleração centrípeta e tangencial, tá? O que vai acontecer aqui é que o raio daí não vai ser constante e aí a gente vai ter que analisar para o raio específico que a gente tem, né? Então, por exemplo, nessa primeira parte do desenho aqui, eu tenho um raio, vamos supor que seja de 5 metros. Nessa outra parte que eu desenhei aqui, eu tenho um centro em algum lugar e vou ter um raio diferente, um raio de 15 metros, por exemplo. E aí a gente vai ter que trabalhar com um raio específico que vai ser dado, tá? Talvez em algum momento antes de cálculo vocês vejam alguma figura que seja mais complexa, em que o raio seja dado como função do tempo, por exemplo, e vocês precisam determinar qualquer trajetória. Aqui a gente não vai precisar fazer isso, né? A gente está vendo meio que uma coisa mais básica, né? Então, eventualmente vocês podem ter em algum momento uma aplicação desse tipo de conceito aí para poder determinar uma trajetória, mas a gente não está trabalhando com esse tipo de situação aqui. Então, os problemas sempre vão te dizer, olha, numa posição específica A, a gente tem um raio específico de tantos metros, e aí talvez se pergunte alguma coisa em relação ao valor da aceleração, ou alguma coisa assim. Então, essa componente centrípeta também pode ser chamada de componente radial, tá? Quer dizer, o que ela aponta no sentido do raio da trajetória, tá? O mais que a gente tem para falar aqui de importante. Uma coisa que é interessante de notar aqui é que, às vezes, como a gente tem essa facilidade de interpretação, né? Olha, a aceleração centrípeta, ela está relacionada à direção, né? A mudança de direção, e o valor dela vai ser dado por v ao quadrado dividido pelo raio. Notem que entra o valor da velocidade e entra o raio. Não entra tempo, não entra variação da velocidade, né? É só a velocidade instantânea e o raio, né? E aí a gente tem essa outra componente aqui, que é a aceleração tangencial, que ela está relacionada, assim, à variação da velocidade e ao tempo, tá? Se você tiver uma aceleração constante, você consegue calcular ela por ΔV sobre ΔT. E é o caso que a gente vai trabalhar, tá? A gente não vai calcular para casos mais complicados, apesar que eles são possíveis, tá? E aí, se alguém pergunta para você, tá, beleza, você sabe as componentes, mas eu quero saber o módulo. Tudo bem, não tem nenhum problema. Por quê? Porque essa expressão para o módulo de um vetor, ela vale para qualquer vetor. Então, como a componente tangencial e essa interpretação de direções perpendiculares, né,
a gente pode pegar e utilizar aqui até o quadrado mais AC ao quadrado. Se eu tirar a raiz, vai dar o módulo do vetor aceleração, tá? E o ângulo aqui entre o vetor aceleração e a direção tangencial vai ser dado pelaquela expressão arco tangente da componente que está aqui, né? Que vai ser a componente centrípeta sobre a componente tangencial, né? Então, a gente tem perfeitas condições de determinar o valor do módulo desse ângulo θ simplesmente considerando as propriedades dos vetores, tá? Uma outra coisa que é interessante a gente notar em relação a esse tipo de situação que você tem uma trajetória curvilínea é o seguinte: se você tem uma aceleração tangencial que é constante, você pode utilizar a expressão do sorvetão lá para poder saber em que posição você está ao longo da trajetória, tá? Isso aqui vocês vão ver lá, acho que em geometria analítica vão chamar isso de equações paramétricas, tá? Então, assim, ó, quando a gente está trabalhando com uma coisa bidimensional, assim, a gente costuma falar que, olha, a gente tem uma origem O, a gente tem um vetor posição aqui, para uma outra posição a gente vai ter um outro vetor posição, então R final aqui, R inicial aqui, e aí a gente tem todo um trabalho vetorial aqui, né? Mas a gente também pode pegar um outro parâmetro que a gente chama de S. Então vou dizer aqui que ao longo dessa trajetória eu posso medir o comprimento, né? Então esse comprimento aqui é medido através dessa variável que eu chamo de S, que ela percorre ao longo aqui dessa trajetória. Né? Igual você está numa estrada e você vê aqueles marcos de quilometragem, né? Eles são justamente essa variável S aqui, porque eles estão medindo a posição ao longo da estrada em relação ao marco inicial, né? Você não tem como fugir da estrada, né? Você não está de helicóptero, você está de carro, você tem que ir pela estrada. Então, se você quiser saber onde é que é a propriedade do fulano lá que você precisa entregar uma geladeira, você precisa saber a quantos quilômetros do marco inicial você tem que procurar a estrada, né? E aí você tem justamente esse arco S aqui. Agora, se você quiser pensar assim, não, eu estou tentando fazer uma descrição física, né? Eu preciso saber onde é que está aquela posição. Você vai precisar saber esse vetor aqui, esse vetor de deslocamento ΔR, tá? Que vai dar lá na posição da propriedade diretamente, tá? Então, assim, por que a gente faz dessa maneira? Né? Por que esse ΔR? Porque as leis físicas exigem que a gente faça dessa maneira, tá? Não, a gente não tem opção de fazer tudo em termos desse arco S. Mas em algumas situações pode ser interessante a gente pegar e falar do arco S. Então, por isso eu estou mostrando ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo deletar essa linha agora. Não, isso que era linha. Bom. E tá difícil, hein? Quero apagar só. Tá, então, quando a gente tem esse arco S aí, a gente pode pensar na aceleração tangencial somente para poder tentar determinar qual que vai ser a evolução dessa posição ao longo desse arco S. Então, quando eu faço isso, eu não estou interessado em saber quais são as acelerações laterais. Eu sei que elas existem, porque senão o carro não faria as curvas, mas eu não estou interessado em saber isso. Então, para variação dessa posição S, o que importa, na verdade, é só a aceleração tangencial. Por quê? Porque o arco S está relacionado à velocidade que você tem, que o carro tem para frente. Né? Digamos assim, a alteração da direção da velocidade não tem importância. Então, como você está sempre ao longo dessa trajetória aqui, o que importa para a evolução desse arco vai ser, dessa posição nesse arco, né, vai ser simplesmente essa velocidade tangencial. E o que altera a velocidade tangencial? Só a aceleração tangencial, tá? Então é como se a gente pegasse e planificasse o problema, né? Ao invés de a gente trabalhar com essa coisa torta aqui, a gente está trabalhando com um movimento retilíneo ao longo de um eixo S, tá? Então você tem aqui um S inicial e você vai ter um S final. E aí, o que importa para a alteração disso vai ser a aceleração tangencial que você tem, tá?
Então, às vezes o pessoal opta por utilizar essa notação aqui quando está falando lá de movimento no ensino médio, né? E aí você tem essa equação aqui, ó, em que a gente, pensando lá na equação cinemática unidimensional com aceleração, né, vai valer a mesma coisa para esse arco, para essa variável S aí, do que valeria para o eixo X de um movimento retilíneo, né? Então, muitas pessoas optam, há muitos livros optam por utilizar esse S aqui e usar como exemplos, por exemplo, um deslocamento ao longo de uma estrada, né? Então, não é um eixo retilíneo, mas funciona da mesma maneira, né? Então, a expressão que os alunos até costumam chamar de sorvetão, né? Vem justamente dessa equação com S aqui, porque você tem um S aqui, um V, um T, um A, então vira meio sorvete, né? Então, essa aqui é uma equação que a gente pode utilizar pensando nesse tipo de problema. Bem, mas eu tenho que lembrar também, né, que a gente tem essa questão da aceleração instantânea, tá? E aí a aceleração instantânea vai ter ali uma componente tangencial e uma centrípeta. Então, para qualquer ponto dessa trajetória que a gente siga aqui, né, por exemplo, nessa posição, o carro pode estar ganhando ou perdendo velocidade, né? Vamos supor que ele está ganhando sempre porque eu estou usando uma aceleração constante. Então, a minha aceleração tangencial nesse ponto, ela vai ser, vamos supor que seja essa da figura aqui, né? Mas e qual que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória, né? Então, ela tem que apontar nesse sentido. Qual que é a aceleração que a gente tem total, né? Vai ser um vetor com alguma direção aqui assim. Esse vetor aqui teria que ser um pouco maior, né? Fazer a decomposição e esse aqui um pouco menor. Para poder fazer a decomposição aqui, e esse é o vetor aceleração mesmo, né? Os outros são os dos componentes. Então, às vezes tem problemas que exploram esse tipo de coisa, tá? Então, esse exemplo aqui eu acho que une bastante coisa. Ó. As componentes da aceleração de um carro em uma pista circular. Então, em um certo instante, um carro se desloca em uma pista circular com velocidade v igual a 7 metros por segundo, sendo que ele está sujeito a uma aceleração cuja componente na direção tangencial à trajetória é dada por at igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado. O raio da pista é de 500 metros. Então, note o seguinte, a trajetória é obrigatoriamente circular. Outra coisa que a gente sabe é que a aceleração tangencial dele é constante. Então, ele sempre tem aceleração tangencial, ou seja, ele está sempre ganhando velocidade. Isso implica que em cada ponto dessa trajetória ele vai ter um valor de aceleração que é diferente, porque a aceleração ela depende da velocidade instantânea que você tem. Então, se você pensar que ele está a várias voltas, por exemplo, nessa pista, cada vez que ele passa por um certo ponto, a aceleração lá vai ser diferente, né? Por quê? Porque a velocidade dele é cada vez maior, né? A velocidade dele está sempre crescendo. E ele pergunta o seguinte, ó, quais são o módulo e o ângulo do vetor aceleração em relação à direção tangencial à trajetória nesse instante. Então, no instante inicial, em que ele tem 7 metros por segundo de velocidade e tem uma aceleração tangencial de 0,6 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual que é o ângulo do vetor aceleração em relação à direção tangencial. Então, é esse ângulo θ que está aqui ó, nessa figura. Né? Você tem esse vetor aceleração, tem duas componentes, uma tangencial e uma centrípeta. A tangencial é dada, são 0,6 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber o valor de θ. Para poder saber o valor de θ, falta só achar a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta vai ser dada por o quê? Vai ser dada por v ao quadrado dividido pelo raio. Mas v é dado, são 7 metros por segundo, e o raio também é dado. Então, eu consigo determinar o valor da aceleração. Que valor vai ser esse, né? Então, aqui embaixo a gente tem esse valor calculado. Vai ser 0,0980 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente tem um vetor aceleração que ele está assim, ó. Ele tem uma componente, um vetor A aqui, uma componente dele é 0,6 e a outra componente dele aqui é 0,0980. Então, qual que é o ângulo, né? É só fazer o arco tangente de 0,0980 sobre 0,6. Então, se eu fizer isso, né, eu vou obter o valor do
do ângulo. E aí eu vou obter 9,28 graus, tá? Se eu quiser determinar o módulo, né, basta utilizar aquela outra propriedade dos vetores, né, que é só pegar as componentes, levá-las elas ao quadrado e tirar a raiz quadrada. E a gente vai obter um valor da aceleração em módulo que vai ser 0,608 metros por segundo ao quadrado. Aí na letra B, ele pergunta assim, ó, quais são a direção e o módulo, quais são o módulo e o ângulo do vetor aceleração em relação à direção tangencial após 120 segundos, assumindo que a aceleração tangencial se mantenha a mesma. Então a conta é mais ou menos a mesma. O que vai mudar, né? Vai mudar, na verdade, que a velocidade vai ser diferente. Quanto vai ser essa velocidade depois desse tempo, né? Bem, a velocidade, o módulo dela é alterado simplesmente pela aceleração tangencial, que a gente sabe o valor, né? Como a gente sabe a velocidade inicial em módulo, né? Sabe a aceleração tangencial e sabe o tempo, é só uma questão de fazer essa continha e a gente vai obter 79 metros por segundo, tá? Então essa vai ser a velocidade. Então aqui é interessante de destacar aqui nessa equação, para a gente poder determinar o valor da velocidade, se a gente sabe que, olha, é uma aceleração tangencial constante, fica bastante simples, né? É só a gente pegar e aplicar como se fosse um movimento unidimensional mesmo, né? A gente tem que a velocidade vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então, fazendo isso, a gente obtém uma aceleração de 12,482 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vou arredondar por 12,5. E aí, se eu quiser determinar o valor do módulo da aceleração, vou utilizar a mesma expressão. Só que notem que agora o valor da aceleração centrípeta, que antes era muito menor que a aceleração tangencial, agora ele é muito maior. E aí você tem, então, uma aceleração total, né, que vai ficar 12,4964. Então notem que eu passei de 12,48 para 12,49, né? Então a diminuição é muito pequena. Aliás, a alteração é muito pequena. Por quê? Porque você tem um vetor agora que antes ele estava assim, né? Agora ele está em relação à tangencial, né? Agora ele está praticamente assim. Um ângulo muito perto de 90 graus. Então, se a gente fizer o cálculo do ângulo, né, fazendo o arco tangente, a gente obtém de fato 87,3 graus. Né? Por que a gente tem isso, né, depois de 120 segundos? Porque, e veja que a aceleração não é tão grande assim, 0,6 metros por segundo ao quadrado, né? Porque a aceleração centrípeta ela cresce com o quadrado da velocidade. Então, se você dobrar a velocidade, você vai precisar de 4 vezes mais aceleração para você poder fazer essa mesma trajetória circular, né? Como aquele mesmo raio. Então, por isso que você pega lá um carro, a 40 por hora você faz qualquer curva. A 80 tem algumas muito fechadas que você não consegue fazer. A 100 já vai ter muita curva que você não consegue fazer, né? Porque o efeito dessa velocidade ao quadrado é muito grande, né? Você tem um crescimento da aceleração necessária, ou seja, da força necessária para poder fazer as curvas, que é muito grande, é muito rápido, né? Então, qualquer aumento de velocidade já vai fazer com que você tenha uma restrição muito grande no raio de curvatura das curvas que você vai poder fazer utilizando um veículo, né? Aí a letra C é a questãozinha mais chatinha de resolver, tá? Ele diz o seguinte, ó, supondo que um piloto do veículo suporta uma aceleração máxima de módulo 5G, isto é, 5 vezes a aceleração da gravidade, 5 vezes 9,8, né? Quanto tempo ele pode manter a aceleração tangencial mencionada antes de perder a consciência? Então aqui a gente tem que considerar o seguinte, que essa pessoa vai manter esse carro aí com essa aceleração e a gente já notou, né, que, bem, a aceleração centrípeta vai aumentando, na verdade é como se a pessoa estivesse dentro de uma centrífuga, né? E aí, eventualmente, a pessoa perde a consciência. Isso é o que acontece às vezes com um piloto de caça, né? Dependendo da curva que eles fazem, eles podem perder a consciência
porque eles fazem uma curva com uma velocidade muito elevada, com um raio muito fechado. Então, eles costumam ser submetidos a testes antes de poder fazer esse tipo de manobra, né? Ser um piloto de caça costuma ser muito exigente, porque é fisicamente muito exigente. Uma das coisas que por que ele perde a consciência em primeiro lugar, né? Porque se você fizer uma curva que, digamos assim, você está subindo, né, empinando o caça, o sangue tem a tendência a descer para o pé, né? E aí você fica sem oxigenação no cérebro e desmaia. Mas pode acontecer o contrário, você faz uma curva que você aponta para baixo, aí o sangue sobe para a cabeça, a pressão fica muito elevada e a pessoa desmaia também. Só que nesse segundo caso você não tem muito o que fazer. No primeiro tem uma coisa que é feita, que é utilizar uma roupa especial, que conforme você vai aumentando a inclinação da curva, ele vai comprimindo, a roupa vai inflando e comprimindo o corpo da pessoa. Isso vai fazendo com que o sangue ele não tenha como descer, né? Ele fique, ele não para ele poder descer, ele tem que fazer com que as veias e os músculos e tudo dilate, né, nas pernas ali, né? E aí quando essa roupa de compressão espreme a pessoa que está pilotando, o sangue não tem como descer, ele aguenta um pouco mais de aceleração, né? Então o piloto aqui desse carro hipotético, que mais parece uma centrífuga de roupa, né, girando ali a uma velocidade elevada, ele vai estar sujeito ao mesmo tipo de situação. E eu quero saber, olha, quanto tempo vai demorar para ele chegar nessa aceleração que a partir dela ele desmaia, né? Ou seja, quanto tempo demora até que eu chegue nessa aceleração. E aí eu tenho que notar o seguinte, né, que na verdade a aceleração tem duas componentes. Uma que a gente está considerando que é constante e outra que é essa da aceleração centrípeta. E aí a gente pode dizer o seguinte, ó, que essa componente, eu tenho que, então, é isso daqui, essa expressão, ela tem que ser menor ou no máximo igual a 5 vezes g, né? Ou seja, o módulo da aceleração, que é dado pela raiz quadrada de ac ao quadrado mais até o quadrado, tem que ser menor ou igual a 5g. Mas ac é dado por v ao quadrado sobre r, né? E a aceleração tangencial é constante, né? Beleza. Mas note o seguinte, que essa velocidade que aparece na aceleração centrípeta depende da minha aceleração tangencial, porque ela depende da velocidade. Então, substituindo essa expressão para velocidade na expressão para aceleração centrípeta, a gente vai ficar com esse negócio aqui, o que vai ser... Ou, na verdade, eu estou interessado em saber a aceleração centrípeta ao quadrado, né? Então, eu já estou calculando ela ao quadrado aqui. E o que vai acontecer? Eu vou ficar com v ao quadrado sobre r ao quadrado, vai ficar v na quarta sobre r ao quadrado. E o v eu estou substituindo por vi mais at vezes t. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui. Só que, assim, eu quero saber quanto tempo demora, né? Então, eu preciso pegar e substituir essa expressão aqui. E aí eu vou obter essa outra expressão aqui e vou pensar na aceleração máxima de 5g. Vou pensar, para facilitar as coisas, ó, quanto tempo demora para eu chegar exatamente em 5g. Então, agora eu estou pensando na igualdade aqui, né? Onde eu vou pegar no lugar da aceleração máxima, substituir por 5 vezes g. E aí eu tenho essa expressão aqui que não está muito simpática, mas podia ser pior, né? Então eu preciso isolar o tempo aqui. O que eu vou fazer? Vou levar o quadrado dos dois lados, depois vou pegar esse até ao quadrado e passar para o outro. E aí vou multiplicar por r ao quadrado, e depois eu vou tirar a raiz quarta. E aí eu vou ficar com vi mais at vezes t é igual a raiz quarta de r ao quadrado vezes, abre parênteses, aceleração ao quadrado máxima menos aceleração tangencial, fecha parênteses. Só que é menos a velocidade, né? Só que eu ainda tenho que pegar e dividir por at. E aí eu vou ficar com essa expressão que está aqui. Eu cortei alguns passos aqui só por nas notas de aula, né? Só para poder ficar um pouco mais curto, né? Mas isso é perfeitamente uma coisa factível, né? Se vocês têm dificuldade, inclusive, de isolar isso, treinem, porque esse é aqui você tem um resultado, né? Então você pode ir lá, pegar e seguir esse passo a passo aqui, tentando abrir tudo, fazer tudo certinho e chegar nesse resultado aqui. E aí, substituindo os valores, a gente obtém um valor de tempo de 249,2 segundos. Tá? Então esse aqui é o caso de aplicação mais
mais chatinho de fazer, que é comum que apareça nos exercícios, tá? Então acho que vai ter lá uma roda gigante, que é muito similar, e por aí vai, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, em que é algo um pouco similar, então eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo lá no área de atendimento. E aí, finalmente, a gente tem essa questão do movimento relativo aqui, tá? A gente não vai trabalhar com movimento relativo, mas se vocês quiserem dar uma lida, é interessante, né? Porque, na verdade, uma coisa que é importante a gente perceber é que não existem referenciais preferenciais dentro da física, né? Então, como a velocidade, na verdade, ela sofre uma transformação quando você está num certo referencial, que se move com velocidade constante em relação ao referencial do solo, por exemplo, a física pode ser descrita dentro daquele referencial. E aí existem transformações específicas para a velocidade, que são chamadas transformações de Galileu, tá? Para a velocidade. E aqui eu discuto um pouco sobre esse assunto. Inclusive, caso alguém tenha interesse, né? Essas transformações, na verdade, quando você chega em velocidades relativísticas, elas falham. E que é um negócio muito contra-intuitivo, né? Você dizer que se você somar duas velocidades, a soma das velocidades não é simplesmente a soma vetorial das velocidades, é um troço bastante estranho, né? Mas, de fato, é o que acontece, né? Em relatividade restrita, a gente percebe justamente esse tipo de implicação. Então, do assunto do movimento bidimensional, a gente trabalha só até esse movimento circular, tá? Vocês vão notar que até tem alguns exercícios de movimento relativo na lista, mas eles são opcionais, tá? Eu suponho que vocês não vão ter nem tempo de olhar para eles, porque o semestre está bastante encurtado. Mas se alguém tiver curiosidade, der uma lida lá e ficar com alguma dúvida, pode conversar comigo e tirar dúvida no horário de atendimento, tá? Bom, então é isso. Isso finaliza aí o conteúdo da semana 3, tá? Então, até o próximo vídeo.